E onde estão os Nagas hoje em dia? Que são seres metade humanos, metade cobra. Numa realidade para e passo com a nossa. Menos de meio palmo do nosso Mas nariz. você acredita que eles eram seres físicos mesmo aqui na Eu Terra? não acredito. Eles afirmam que sim. Só que muitos deles conseguiram essa condição de se astralizar, mas outros tantos continuam aqui físicos. É isso que... No subterrâneo ou nos mares, é isso? Nos dois. E tem a parte astral. Ou seja, eles ocupam todas as áreas. E, de novo, são do bem. Então, nossos parentes mais próximos são humanos-serpente. Não. Aí é igual a história do capeta que o guru disse. Não vamos simplificar. Entendi. Termina para quem está escutando a gente. Na hora que a gente faz assim uma conclusão dessa, quem nos escuta grava aquilo ali e fica com aquele parâmetro. Então, assim, não é exatamente isso. Porque nós humanos temos um problema seríssimo na nossa árvore genealógica. Qual é? Ninguém sabe a nossa árvore genealógica. Os paleoantropólogos chutam, a gente veio do Homo erectus, que veio do Arthur. Ninguém sabe nada. O que se sabe é que nós humanos somos engendrados numa série de experiências e resultamos nisso que somos, mas a gente não sabe nada. Se a fonte de informação for o Mahabharata e os Puranas, aí o que você falou está certo. Mas para que alguém compreenda isso, tem que jogar fora todos os seus pré-conceitos para poder entender o assunto. Por quê? Porque a gente vive numa época em que a síndrome de Dunning-Kruger ferra com a mente de todo mundo. E que síndrome é essa? Quanto menos você sabe, mais você acha que sabe. Pois ninguém sabe porcaria nenhuma dos assuntos do Mahabharata e dos Puranas. Nada. Nunca. Então, assim, como você não leu, como é que você vai criticar algo que você desconhece? Mas todos nós achamos que aquilo que está lá é tudo invenção, mentira, que a gente é que sabe, com a nossa lógica. Entendeu? Então, se alguém pensar assim e for aceitar a proposta que você fez de conclusão do assunto, não vai funcionar. Agora, se alguém for estudar, não é pegar só a mitologia ariana, hindu, são todas as mitologias do Oriente, esses seres teriantrópicos aparecem. Posso bagunçar o programa um pouco mais? Claro. Por que é que de cada 10 pessoas que tomam ayahuasca, cannabis ou qualquer experiência que produz efeitos psicoativos, de 10, 5 não sentem nada. Das 5 que sentem, 4, quando entra lá encontram o abraço de uma Naja. Cobra. Por que é cobra? Por que é que não é uma barata, um rinoceronte, uma leoa, É o abraço da Por cobra. que é que é uma cobra que chega e diz, oi, tudo bem? E mesmo pessoas que morrem de medo de cobra, dessa cobra elas não têm medo. E o pior, em 99% dos casos, as cobras falam. Algumas se transformam em felinos. Não é em cachorro, nem boi, nem jacaré. É só em felino. Onça, tigre, gato. Essa pesquisa está registrada dentre os paleoantropólogos que têm estudado a questão da cannabis, a questão da ayahuasca, vinculando o estudo com as pinturas rupestres dos últimos 47 mil anos, que mostram os desenhos e pinturas que os nossos ancestrais reproduziram desses seres. Que seres? Até um tempo atrás ninguém sabia entender o que era aquilo, mas são teriantrópicos. Parte cobra, parte humano. Está tudo lá desenhado, cara. Aí a turma dizia, não, isso é invenção. Mas aí quando você vai ler as mitologias, você vê que também está lá escrito. Isso tudo não pode ser invenção. Nós estamos falando aqui de mais de 100 mitologias. São feitas por culturas distintas, em épocas diferentes, falando a mesma loucura ao longo dos últimos 50 mil anos. Aí a ciência, a religião, a filosofia dizem, isso é mito. É a maneira mais simples de não levar o assunto adiante e tornar ridículo quem não achar isso mito.
É o mesmo problema da ufologia. A ufologia acontece a um palmo no nosso nariz. Mas o governo dos Estados Unidos trabalhou tão bem, que fez com que a gente ache que todo mundo que disse que viu um disco voador é maluco. É quando você não pode negar o fato, mas cria uma narrativa para ferrar o entendimento do fato e acostuma todo mundo a tomar aquela narrativa como sendo a realidade. E aí o fato acontece, você nem sabe ler e continua cego, burro, estúpido, ignorante, mas achando que você sabe a verdade quando você não está fazendo a leitura da verdade. É a síndrome de Dunning-Kruger. Muito legal, tivemos uma viagem aqui muito Foi interessante. maravilhoso.